Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão? Dando continuidade aos nossos estudos, trataremos nesse encontro da teoria das inteligências múltiplas, cujo autor foi Howard Gardner e que trouxe muitas contribuições para a educação. Trabalharemos o significado de cada uma delas. Vocês lembram quais são? Vamos recordar então. Inteligência verbal linguística, inteligência rítmica musical, inteligência lógico-matemática, inteligência visual espacial, inteligência corporal sinestésica, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência naturalista. Já trabalhamos no momento anterior a inteligência verbal linguística, inteligência rítmica musical, inteligência lógico-matemática e a inteligência visual espacial. Agora conheceremos as demais. Estão preparados? Então vamos lá. A inteligência corporal sinestésica se refere à habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo. Ela inclui habilidades de coordenação, destreza, equilíbrio, flexibilidade, força, velocidade, além da capacidade sinestésica, é a percepção de medidas e volume. A criança especialmente dotada na inteligência sinestésica se move com graça e expressão a partir de estímulos musicais ou verbais, demonstra uma grande habilidade atlética ou uma coordenação fina apurada. São aquelas crianças que se destacam em atividades esportivas, dança, expressão corporal ou em trabalhos de construções que utilizem materiais concretos. Em relação à inteligência interpessoal, podemos defini-la como a capacidade de relacionar-se com outras pessoas. Pode ser descrita como uma habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Ela é melhor apreciada na observação de psicoterapeutas, professores, políticos e vendedores bem-sucedidos. Pessoas com essa inteligência conseguem facilmente identificar a personalidade das outras pessoas. Na sua forma mais primitiva, a inteligência interpessoal se manifesta em crianças pequenas, como a habilidade para distinguir pessoas, e na sua forma mais avançada, como a habilidade para perceber intenções e desejos de outras pessoas e para reagir apropriadamente a partir dessa percepção. Crianças especialmente dotadas demonstram muito cedo uma habilidade para liderar outras crianças, uma vez que são extremamente sensíveis às necessidades e sentimentos de outros. Vamos relembrar como essas questões são trabalhadas nas escolas e se são realmente trabalhadas. Às vezes, são consideradas acessórias e deixadas de lado, esquecendo-se de que essas questões também são importantes para o indivíduo se relacionar no ambiente. Não podemos deixar de lado o respeito, a sensibilidade com a emoção do outro. Quantas vezes ouvimos falar ou convivemos com pessoas que se tornam chefes e acabam causando um dano terrível num determinado setor pela falta dessa inteligência? Antes de partirmos para o entendimento das duas últimas formas de expressão da inteligência, vamos ver o que mais Gardner nos diz sobre as inteligências. Que cada uma destas inteligências tem sua forma própria de pensamento ou de processamento de informações, além de seu sistema simbólico. Estes sistemas simbólicos estabelecem o contato entre os aspectos básicos da cognição e a variedade de papéis e funções culturais. Por isso, precisamos refletir e compreender a importância da diversidade de trabalho, metodologia e de atividades que precisamos proporcionar cotidianamente em sala de aula. A respeito da inteligência intrapessoal, que se trata da capacidade de entendermos a nós mesmos,
precisamos compreender que ela tem uma correlação interna da inteligência interpessoal. É a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias, para poder lançar mão deles na solução de problemas pessoais. É o autoconhecimento, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nesses conhecimentos. Como essa inteligência é a mais pessoal de todas, ela só é observável através dos sistemas simbólicos das outras inteligências, ou seja, através de manifestações linguísticas, musicais ou sinestésicas. Finalizando, temos a inteligência naturalista, que corresponde à análise de compreensão dos fenômenos da natureza. Ela se traduz na capacidade de distinguir, classificar e utilizar elementos do meio ambiente, ou seja, a capacidade de se relacionar com o cosmo, que é o universo em sua totalidade. Encontramos essa inteligência nos botânicos, jardineiros, veterinários, oceanógrafos, ecologistas, entre outros. Assim, essas inteligências são até certo ponto independentes umas das outras. Elas raramente funcionam isoladamente. Portanto, embora algumas ocupações exemplifiquem uma inteligência, na maioria dos casos, as ocupações ilustram bem a necessidade de uma combinação de inteligências. Vejam um exemplo. Um médico cirurgião necessita da acuidade da inteligência espacial, combinada com a destreza da sinestésica, para poder realizar uma cirurgia. Para Gardner, cada inteligência pode ser vista em termos de uma sequência de estágios. Vejam no slide. Pois, enquanto todos os indivíduos normais possuem os estágios mais básicos nessas inteligências, para os estágios mais avançados é necessário um melhor trabalho, ou seja, o aprendizado. Daí, a importância do papel da escola em possibilitar o desenvolvimento dos estágios mais avançados. Para ele, há uma sequência de 4 estágios que se inicia com uma habilidade padrão. O primeiro é o aparecimento da competência simbólica, que é vista em bebês, quando eles começam a perceber o mundo ao seu redor, em que apresentam capacidade de processar diferentes informações e o potencial de desenvolver sistemas de símbolos. No segundo estágio, chamado de simbolizações básicas, que ocorre por volta de 2 a 5 anos de idade, as inteligências se revelam através dos sistemas simbólicos. Então, primeiro temos competência para depois termos sistemas simbólicos. Nesse estágio, a criança demonstra sua habilidade em cada inteligência através da compreensão e uso de símbolos, como, por exemplo, a linguagem, através das histórias, a inteligência espacial, através dos desenhos e assim por diante. Posteriormente, a criança, depois de ter adquirido alguma competência no uso das simbolizações básicas, prossegue no terceiro estágio para adquirir níveis mais altos de destreza em domínios valorizados em sua cultura. Assim, a criança vai se aperfeiçoando na compreensão dos sistemas simbólicos e aprende os sistemas de segunda ordem, ou seja, a grafia dos sistemas, como por exemplo a escrita, os símbolos matemáticos, a música escrita. Aqui, o desenvolvimento da criança terá impacto a partir do que o grupo cultural em que está inserida mais valoriza. Por exemplo, uma criança que está envolvida numa cultura circense terá mais desenvolvida as inteligências que mais se destacam nesse grupo. Finalmente, Gardner destaca que durante a adolescência e idade adulta, as inteligências se manifestam por meio de ocupações vocacionais ou não vocacionais, e o indivíduo se realiza em papéis que são significativos em sua cultura. Viram como ele traz características interessantes? O que temos que tomar o cuidado na escola, como profissionais da educação, é de não transformar teorias em métodos de trabalho. Precisamos sim compreendê-las e buscar no cotidiano escolar diversificar o nosso trabalho, entendendo que lidamos com um ser integral e não apenas cognitivo. Assim,
Para a educação, ele traz contribuições no sentido de se analisar a importância dada às diversas formas de pensamento, aos estágios de desenvolvimento das várias inteligências e a relação existente entre esses estágios, a aquisição de conhecimento e a cultura. Por isso, precisamos trazer essa contribuição no sentido de desenvolver, por exemplo, avaliações que sejam adequadas às diversas habilidades humanas, ou mesmo buscar uma educação com um currículo específico que contemple cada área do saber, ou ainda proporcionar um ambiente educacional bastante amplo e diversificado e que dependa menos do uso da linguagem e da lógica. Vejam o que Gardner propõe com relação à avaliação. É importante que se tire o máximo de proveito das habilidades individuais, levando os estudantes a desenvolver suas capacidades intelectuais. E para que isso ocorra, ao invés de usar a avaliação somente de forma a classificar, aprovar ou reprovar os alunos, use-a para informar ao aluno sobre a sua capacidade e informar ao professor sobre o quanto está sendo aprendido. Perceberam a diferença? A avaliação deve fazer jus à inteligência, pois se cada inteligência tem um processo específico, esses processos têm que ser medidos com um instrumento que permitam ver a inteligência em questão e em funcionamento. Por exemplo, na educação infantil, ao verificar a habilidade verbal, ao invés de ser medida através de testes de vocabulário, definições ou semelhanças, deve ser avaliada em manifestações, tais como habilidade para contar histórias ou relatar acontecimentos. Ele ainda faz a seguinte proposta: propõe que a avaliação, ao invés de ser um produto do processo educativo, seja parte do processo educativo e do currículo, informando a todo momento de que maneira o currículo deve se desenvolver. Assim, fica bem mais produtivo, não acham? A avaliação se torna um instrumento que auxiliará o processo de ensino e de aprendizagem. Bem, vamos finalizando nossa aula, assim como a teoria das inteligências múltiplas. Espero que tenham gostado e aproveitado cada momento. Não esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar mais seus conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.